Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar dando início ao nosso discipulado, tá bom? Esse discipulado todos os irmãos que quiserem estar participando, estar ouvindo, estar acompanhando, vai ser muito bom, né? Bom para todo mundo aprender mais, né? Aperfeiçoar. Mas especialmente para todos os irmãos da IAM, os novos convertidos, os recém-convertidos, aqueles que ainda não confirmaram sua aliança com Deus através do batismo, tá bom? Porque o discipulado são lições bíblicas que vai trazer um fortalecimento para você, um esclarecimento, vai te auxiliar, te ajudar, enfim. E eu vou deixar já aberto aqui, como a gente não pode reunir um dia para a gente estar fazendo esse momento pessoalmente, eu vou estar gravando, vou estar mandando também a lição para vocês. E aí qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem estar direcionando isso para mim. E o que eu souber eu vou estar explicando, respondendo. O que eu não souber eu vou correr atrás de pesquisar, né? Tá bom? Então é isso. O primeiro tema, nós vamos falar sobre conhecendo a Bíblia. O Salmo 119, o verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode pegar a lição aí e acompanhar. O comentário, a introdução vai dizer assim: você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também tê-lo como Senhor da sua vida. Por isso, a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui, que nós precisamos entender, é que a Bíblia, né, ela é a Palavra de Deus, né? Ela é a Palavra de Deus a nós. Então, ela não é um livro qualquer. Ela é um livro sagrado, é o livro dos livros. Amém? O tópico 1. A Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos, né? Se você, com certeza você tem a Bíblia aí, você vai estar fazendo isso. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem que entender que este vocábulo quer dizer livros. O nome Bíblia quer dizer livros. Isto é, vários livros juntos, em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que formam ela. Procure, você pode procurar e dar uma lida neles. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Então, é uma coisa que a gente precisa entender, é que não tem como ser crente sem a palavra de Deus, né? O crente, a vida dele é baseada e firmada na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos carregam a Bíblia, leem a Bíblia, estudam a Bíblia. Amém? Porque ela é a nossa regra de fé. Todo o nosso respaldo da nossa fé, da nossa crença está baseada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia, como foi colocada, é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isso se chama revelação divina. Deus, ele fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, você começa a entender sobre ele, né? A obedecer às orientações dele para a sua vida, né? Para a sua vida particular
e participação também na igreja na qual você faz parte. Então, é através da Bíblia Sagrada que nós passamos a entender, que nós passamos a ouvir a voz de Deus. Ele fala conosco através da sua palavra. Né? Nós vamos aprender a começar a conhecer o Senhor, a entender, no caso, a vontade dele, a obedecer as orientações dele para as nossas vidas, né? Tanto para coisas particulares, como também para a nossa participação na igreja. O que ele quer que a gente faça, deixe de fazer, como quer que a gente se comporte, como a gente seja como cristão, enfim. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, ela foi escrita por 40 pessoas. Então, foram 40 pessoas que escreveram a Bíblia, né, sendo inspirados por Deus. Em 2 idiomas, foram em 2 línguas, o hebraico e o grego, bem diferentes do português. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros eram reis, outros eram sacerdotes, outros eram pescadores, criadores de gado e até cobradores de impostos. Deus escolheu estas pessoas e as usou, apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas também diferentes, né, distantes uma da outra, e depois acabar unindo num livro só. A Bíblia ela é completa, ela é perfeita, em unidade e também em harmonia, né? Uma parte complementa a outra. Deus ele inspirou essas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando elas, né? Ao receber e transmitir o ensino sem mistura, sem erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas e dos erros próprios da natureza humana. Leia a seguir o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou, em 2 Timóteo 3,16, ele falou que toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada por Deus. Amém? E como usar a Bíblia na igreja? A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias, que no caso é do Antigo Testamento, chama-se Antigo Testamento ou simplesmente AT, né? Conhecido como AT. E ao total, no Antigo Testamento, ao todo, são 39 livros. Depois de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, inicia o Novo Testamento, que é conhecido também pelas letras iniciais NT, e tem 27 livros. Você aprendeu que as 2 divisões da Bíblia são chamadas, né, de Antigo e Novo Testamento. E juntos eles formam 66 livros. Então, na Bíblia Sagrada, contém 66 livros. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que eles foram escritos. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Né? Revelar o seu plano para salvar todos os homens. Para que o crente encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia ele é dividido em capítulos e versículos. O número em tamanho grande, no lado esquerdo das palavras impressas, indica o capítulo. São os números maiores. E os números menores são os versículos. Encontre em sua Bíblia, por exemplo, agora, João 3,16. O número 3 é o capítulo e o número 16 é o versículo. Antes do início de cada capítulo,
ou de alguns grupos de versículos, você encontra o título do assunto. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos. E eles também, às vezes, não usavam pontuação, como ponto e vírgula, ponto final. Todos esses recursos que tem na Bíblia Sagrada, eles foram adotados muitos anos depois, né? Para facilitar a leitura e também o estudo da Bíblia. Essas coisas foram adequando depois. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo, elas são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma, que é uma língua, né, para outro idioma, que é para outra língua. No caso da Bíblia, passou-se tudo que estava escrito em hebraico e grego, que foram as línguas originais que ela foi escrita, foi tudo traduzido para o português, né, para a gente poder entender. A tradução principal utilizada no Brasil é a tradução João Ferreira de Almeida. Só que desta tradução existem outras versões que apresentam diferenças, não na mensagem, mas nas palavras. É por isso que tem Bíblia que às vezes diferencia uma palavra da outra. A mensagem é a mesma, o sentido do texto é o mesmo, mas a forma de colocar as palavras são diferentes para facilitar o entendimento. Veja um exemplo. Numa versão, por exemplo, um tipo de Bíblia, você lê em 1 Coríntios 13, caridade. Já em outra Bíblia, em outra versão, publicada mais recentemente, você já vai ler amor. Então, em uma Bíblia vai estar escrito caridade, em outra Bíblia vai estar escrito amor. Que caridade e amor querem dizer a mesma coisa, né? A questão é que, com o passar do tempo, o vocábulo caridade tomou outro sentido e não é tão forte como o termo amor. Por causa das diferentes versões, você escuta as pessoas lerem o mesmo versículo de maneira diferente, quando fazem isso juntas em voz alta na igreja. Será interessante você logo usar uma versão escrita no português mais recente. Então, quanto mais você procurar uma versão mais atualizada, de mais fácil entendimento, para você que está começando, né? Melhor é para entender. Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém for fazer alguma leitura de um ou de mais versículos, você deve procurar acompanhar silenciosamente quem está lendo. Logo você aprenderá a encontrar com facilidade, com rapidez os livros, né? Um processo, isso daí aos pouquinhos, é uma prática na verdade. Encontrar os livros, capítulos, versículos que estão sendo anunciados no culto. Você é capaz de encontrar em sua Bíblia, por exemplo, 1 Reis, capítulo 9, versos 5 até o 14. Pare um pouco a leitura desta lição e leia este texto. Aí você pode estar fazendo isso, né? Aí vem o tópico 3. Como usar a Bíblia no dia a dia? Você não deve usar a Bíblia só quando vai nos cultos promovidos por sua igreja. Se limitar o uso dela, se você colocar o uso da Bíblia somente nesses momentos, o seu crescimento espiritual acontecerá muito lento. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual, né? E não uma criança espiritual. Aí é interessante você ler 1 Coríntios 13, 11, 14 e 20 e Efésios 4, 15. Aí a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre a leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente, né? Através da Bíblia. Para que isso aconteça, o primeiro passo a ser dado é você ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia todo dia. Você tem de comer algum alimento para não morrer de fome. Não é assim que acontece? Se a gente ficar sem comer, a gente não vai acabar adoecendo. É a mesma coisa, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento físico, nosso espírito precisa do alimento espiritual. E a Bíblia é esse alimento.
Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Então você pode estar vendo aí Jeremias 15:16 e Mateus 4, versículo 4. Manuseie a Bíblia todos os dias. E isso é bom porque você vai praticando, né? Não basta se ler uma vez ou outra, ou lá de vez em quando, né? Aqueles textos soltos mais conhecidos, como Salmo 23, Salmo 21, João 3,16, 1 Coríntios 13. A Bíblia não se resume apenas nesses textos isolados, né? Se você não examinar a Bíblia diariamente, que é ler ali, ó, né? Tirar um momento para você ter uma leitura ali, né? Ter o seu momento com Deus, o seu devocional com Deus, o seu momento de você ler, de você tentar entender o que você está lendo, de você ler, estudar, né? O que você está lendo, meditar, de você trazer ali para a sua vida, refletir o que aquilo está te transmitindo. Você não vai desenvolver um relacionamento, né, com o Senhor. A própria Bíblia manda a gente examinar ela diariamente. Só vai saber os textos mais falados entre os crentes, né? Se você ficar apegado só a esses textos, você só vai saber falar sobre eles e jamais vai provar dos alimentos mais saborosos, né? Que a Bíblia, depois que você cria o hábito de ler a Bíblia, você vai descobrir tanta coisa, você vai aprender tanta coisa. É tão bom, ela nos traz um vigor tão grande. É tão bom a gente conhecer a verdade, a palavra do Senhor, a vontade dele para nós, os conselhos dele, as orientações. Não há nada melhor do que isso. Além de ler diariamente, você precisa também tomar a decisão de estudar a Bíblia toda, né? A escola bíblica, por exemplo, é uma forma da gente estudar a Bíblia. Cultos, né, de estudo bíblico. Tem vídeos também, né, que traz esse estudo. Alguns são confiáveis, muito bons, recomendáveis. Outros nem tanto. Mas esse tem que ser um desejo do nosso coração, da gente estudar a Bíblia toda, da gente aprender a história num todo. Nós já falamos que é na Bíblia onde Deus se revela ao homem. Mas a revelação não está completa em um livro só. Você conhece um pouco em Gênesis, em outra passagem, e assim vai até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que significa revelação. Então, nós falamos sobre a leitura, né? A importância de termos uma vida, né? Uma prática de leitura da Bíblia Sagrada. Segundo é a memorização de versículos. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos. Tem gente que tem dificuldade disso, eu mesmo tenho, né? Não é tudo que eu consigo memorizar, não. Mas tem pessoas que têm muita facilidade. E a questão do memorizar é algo bom. Quando você memoriza os textos da Bíblia, você está guardando ele dentro de você, escondendo ele e fazendo habitar em si a palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não alimentar além da palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia definitivamente não foi para ficar só registrado em um livro. A leitura apenas lhe dá condições de você lembrar uns 15% do que leu depois de 24 horas, mas a memorização lhe permite lembrar 100%. Então, você ler é uma coisa, mas você memorizar é algo que vai impactar muito mais a sua vida. Então, é bom você estar sempre tentando memorizar, né, os versículos bíblicos. Eu aconselho todo cristão, aconselho todos os irmãos da igreja ter seu caderninho para você tirar seu momento com Deus, né? Seria muito bom se todo mundo conseguisse fazer seu devocional, seu momento com Deus todos os dias, né? Seja toda manhã, seja um momento da tarde, ou seja à noite antes de dormir, não sei. Mas talvez você não consegue todos os dias tirar um momento ali de qualidade com Deus. Estipule dia sim, dia não,
3 vezes na semana. Veja de que forma você pode estar fazendo isso da melhor forma, porque isso vai te ajudar. Primeiro, você se relacionar com Deus, você ter o hábito de, né, buscar a palavra de Deus, você se fortalecer na fé, você ter experiência com Deus, você aprender a palavra de Deus, né, e de você ser ministrado por Deus. Então a gente só tem a ganhar com isso. A gente só tem a ganhar com isso. E quando a gente entende essa importância, essa necessidade, a nossa qualidade de vida cristã, ela se torna outra. A gente não fica aí um crente raquítico, um crente onde só vive do alimento ali do culto, só vive de videozinho, só vive de, né? A gente vai crescer espiritualmente de forma saudável, né? Então, é muito interessante a gente fazer isso. No seu momento devocional, você vai fazer uma oração, você vai, vamos supor que você decide começar a estudar o livro de João, né? E aí, vamos supor que é todo dia que você está fazendo seu devocional, aí todo dia você vai tirar ali, né, um capítulo para você ler aquele capítulo, aí você pode ler de novo, aí você vai, pega um versículo daquele capítulo, anota ali, para você memorizar ele, aí você vai repetir ele várias vezes, aí você pode colocar o que te chamou a atenção daquilo ali, você pode pesquisar o que aquele texto quer dizer, né? Anota, canta um louvor, ora, se abre ali para o Senhor, pronto, você fez seu devocional, seu momento com Deus, seu momento de qualidade com Deus. E por aí vai. Aí vem o terceiro, o estudo. Outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler, cuidadosamente. Ler é mais rápido, né, do que estudar. Mas estudar ajuda a pessoa a pensar, ajuda a pessoa a lembrar. E devem acompanhar você no estudo da Bíblia, né? A Bíblia tem que estar presente quando a gente vai estudar. Se possível, quando você for estudar, tirar um tempo seja para estudar, se é algo além ali do momento ali com Deus, se você vai estudar, você pode pegar Bíblias de várias versões. Por exemplo, vamos supor que na sua casa aí tem 2 tipos de Bíblia, aí você vai comparar versões diferentes, aí você vai pegar aquele mesmo texto e comparar como é que é em uma, como é que é na outra. Outra dica é Bíblia de estudo. Bíblia de estudo ajuda também com comentários, né, bíblico. Então, nós precisamos ter a Bíblia, uma concordância bíblica, né, que ajuda a localizar as palavras, os assuntos, as referências. E a chave bíblica, que traz esboços dos livros da Bíblia e também tem introdução, autores, histórias e dados. Isso daí são bíblias de estudo. Dicionário bíblico ajuda para explicar, né, palavras às vezes de difícil entendimento. Dicionário de português também, manual de temas. Isso aí são materiais de estudo. Então, esses materiais depois, conforme você for desenvolvendo na fé, que você for crescendo na fé, aí você vai adquirindo, né, esses materiais, você vai entendendo a importância de cada um deles, né, e por aí vai. Eu aconselho você começar com o seu devocional, com o seu momento ali com Deus, tal, lendo a Bíblia, lendo e meditando ali, como eu falei, memorizando e por aí vai. E o estudo, você vai aprofundando conforme você vai andando com o Senhor, você vai aprendendo como estudar a palavra do Senhor, né? O momento de meditação. O último passo que ajudará você a crescer espiritualmente é ter o momento de meditação da palavra de Deus, né? Você pode ler o Salmo 1, que o Salmo 1 fala disso, que bem-aventurados é o varão, né? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que são aquelas pessoas que não servem a Deus e não se detêm, né? Não se perde, se distrai no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, que são aqueles que zombam das coisas sagradas. Mas essa pessoa,
né? Tem o seu prazer na lei do Senhor, medita na sua lei de dia e de noite, que é na palavra de Deus, né? E aí o salmista faz essa comparação, que essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa que medita na palavra de noite, de dia e de noite, ele quer dizer assim, não é que você vai ficar o dia todinho, a noite toda só fazendo isso, ele quer dizer assim, para você ter uma constância, uma vida diária ali, de buscar a palavra do Senhor. Ele faz uma comparação, eles serão como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando uma árvore ela é plantada onde tem água, você sabe que essa árvore ela sempre vai ficar verdinha. Ela sempre vai dar, as suas folhas nunca vão murchar, nunca vão secar. Elas sempre vão dar frutos, né? Então, quando a gente tem essa prática de estar buscando a palavra de Deus, o que vai acontecer? O salmista vai dizer que a gente vai se tornar como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, na estação própria, suas folhas nunca caem e tudo quanto ela fizer prosperará, né? É preciso que você dedique a meditação diariamente. Selecione um momento específico, um momento do seu dia, escolha um lugar especial para você ter esse momento a sós com Deus. É bom que tenha um plano, né, de estudo que constitua os passos aí e que te ajude, né? Que te ajude nesse momento. Aqui, né, na apostila aí vem assim, verifique o que você aprendeu. Mencione 3 títulos dados à Bíblia. Mencione 3 títulos dados à Bíblia. A Bíblia, ela pode ser chamada de quê? Três títulos que você pode dar aí da Bíblia. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Foi o grego e o hebraico. O que significa o vocábulo Bíblia? Bíblia você aprendeu que significa, né, livros, ou seja, são muitos livros juntos, num só livro, não é isso? Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? É João Ferreira de Almeida. Quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Tá tudo aí na lição, né? Tudo aí na lição. É só você procurar para você reforçar aí o que a gente falou, o que a gente comentou aqui. Quantos livros tem a Bíblia? E aí você pode fazer alguma anotação que você quiser fazer, né? Você pode fazer alguma anotação. E é isso. A segunda lição vai ser conhecendo a Deus. Eu quero falar com vocês os temas que nós vamos estar abordando aqui. São temas muito interessantes. Então, assim, o discipulado vai durar aí, de 20 a 30 minutos. As lições são simples. Nós falamos hoje sobre conhecendo a Bíblia. Nós vamos falar depois, cada semana eu vou colocar uma lição, viu? Conhecendo a Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração, o discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, o discípulo e o dízimo, o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo, o discípulo e os dons do Espírito Santo, o discípulo e o fruto do Espírito Santo, o discípulo e o evangelismo. Então, são todas essas temáticas, é o que você precisa saber, o que você precisa entender, e eu creio que vai ser muito bom. Qualquer coisa, meus irmãos, podem pontuar, pode falar, pode colocar, expressar aqui, né, as dificuldades, enfim. Eu montei esse grupo aqui, para que qualquer coisa a gente pode estar falando aqui, viu? Para não ficar algo solto. Com todos os irmãos que são recém-convertidos e que ainda não desceram as águas. Mas eu vou estar compartilhando esse material com outros irmãos da igreja também, que queiram ouvir, que queiram, né, aprender mais, reforçar mais.
Aprender nunca é demais, né? A gente precisa ter fome e sede de aprender a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de todos e fique na paz do Senhor.